Olá pessoal, bem-vindos às apostilas Opção. Eu sou o professor Bruno Queregatti e vamos falar de regra de 3 composta. Então agora a gente vai dar continuidade ao estudo de regra de 3, só que passando agora para o método composto, tá? Que basicamente é o seguinte, pessoal, ele é uma variante da regra de 3, ele é uma expansão, acho que uma palavra boa para definir regra de 3 composta é a expansão da regra de 3 simples, né? Onde agora você vai ter mais do que duas grandezas para fazer a análise. E aí, obviamente, você vai pensar, bom, professor, se tiver mais grandezas, eu não vou ter mais 4 valores, eu posso ter 6, 8, 10 valores. Então a regra de 3 meio que foge do nome 3, né? O que era a regra de 3? Saber 3 valores para achar o quarto. E realmente a nomenclatura fica um pouco fora agora mesmo. Então o que ficou de diferente? Para não ficar falando que é regra de 6, regra de 8, regra de 10, a gente chamou de regra de 3, porque é a mesma abordagem, só que composta. Composta de quê? Mais grandezas, tá? Então toda vez que vocês verem no edital, ou forem estudar problemas de regra de 3 composta, ou regra de 3 composto, você vai ter mais do que duas grandezas. Tem duas grandezas só, é a regra de 3 simples, que a gente já teve uma aula específica disso, a gente explicou lá grandezas diretamente, inversamente proporcionais. Aqui a gente vai rever isso de novo, mas aí basicamente o que a gente vai montar, né? Onde vai ser a principal diferença aí. A gente vai ter uma proporção, tá? Que aqui seriam as duas grandezas. Só que como a gente vai ter mais grandezas, o que a gente vai fazer? Do lado direito aqui, a gente vai ter mais frações. Então, por exemplo, aqui, se eu tiver 3 grandezas aqui, eu vou estar multiplicando aqui. E aí, essa fração aqui vai ser quem? Um valor conhecido e a nossa incógnita. Ou seja, a grandeza que tem a incógnita, que é aquele nosso passo 2 para achar a grandeza que tem a incógnita, vai estar sempre sozinha, do lado esquerdo. Do lado direito, o que eu vou ter? Os valores conhecidos. Então, basicamente, pessoal, eu vou ter a mesma coisa, porque quando isso aqui tudo multiplicar, vai dar uma fração só. E aí vai ter uma fração só, o numerador e o denominador, outro numerador aqui que você conhece, então eu vou ter 3 valores e vou achar o quarto. Então não é que foge muito do nome regra de 3, é que você precisa resolver esse produto, essa é a diferença da regra de 3 composta. Quando você resolver, o que vai ficar aqui? Você vai ter o valor conhecido, o valor desconhecido, e aí isso aqui vai ser igual ao quê? Opa, pô certinho aqui na mesma cor. Isso vai ser igual ao quê? Como todo mundo aqui é conhecido, eu vou fazer a conta, vai ficar esse igual a esse. Olha lá, voltou para a regra de 3 simples, tá? Geralmente, o que a gente faz? A gente não faz essa conta aqui não, a gente faz um monte de simplificação e já resolve. Porque é muito valor proporcional, então é fácil de fazer aquelas simplificações de frações equivalentes. Então, se você domina bem fração equivalente, esses problemas são resolvidos muito rapidamente. Na mesma velocidade que regra de 3 simples, tá? O importante só é dominar essas operações aí. E o que vocês vão perceber também é que quando a gente for resolver regra de 3 composta, os 6 passos que a gente explicou na regra de 3 simples vão ser os mesmos, tá? Então vamos repassar eles aqui. Vamos lá. Passo 1. Identificar quais são as grandezas. Nesse caso, pessoal, quando era na regra de 3 simples, o que a gente falava? Duas grandezas. Aqui tem mais. Então eu tirei o 2, certo? E ficou identificar quais são as grandezas. Quais são elas? Tá? Passo 2. Identificar qual grandeza possui incógnita. Exatamente igual. Ah, professor, mas agora tem 3 grandezas, tem 4 grandezas. Beleza, só uma delas vai ter incógnita. Todas as outras você vai saber os 2 valores. Então, tranquilo. Você consegue achar incógnita de uma boa. Passo 3. Montagem da tabela. Então, agora o que vai ser? Por exemplo, se for 3 grandezas, eu vou ter a minha tabela, a minha coluna da grandeza que eu tenho incógnita. Lembra que ela é a primeira? Sempre do lado esquerdo? Vou ter a segunda grandeza, vou ter a terceira grandeza. Então, o que eu estou aumentando? O número de colunas. Passo 4. E aí que vem a principal mudança, e é isso que vocês têm que tomar cuidado e prestar atenção quando montar a regra de 3. Lembra que eu falei sempre para vocês que a grandeza que tem incógnita é a primeira? Quando vocês forem fazer as perguntas, se é diretamente ou inversamente proporcional, vocês vão sempre usar a grandeza que tem incógnita. Então você vai fazer a pergunta da grandeza que tem incógnita com a primeira grandeza aqui.
Depois vocês vão fazer a mesma pergunta para outra grandeza. E aí cada grandeza vai ter uma relação direta ou inversa com essa aqui. Porque aí, se for direta, a fração é a mesma. Se for inversa, eu vou inverter só a da grandeza que é inversa. Então, na verdade, é um problema misturado de regra de 3 simples, podendo ter grandezas diretas e inversas no mesmo problema. Por isso que é legal você montar a tabelinha certo, porque se é inversa, você só inverte. E se é direta, você mantém. Tá? Essa é a ideia. E aí, passo 5, passo 6, a mesma coisa. Monta a proporção invertendo e resolve o problema como se fosse uma equação. Tá? Então, 6 passos vão ser feitos dessa forma. Eu vou fazer bem devagarzinho aqui para te resolver. É um exemplo só. E depois vocês estudam mais aí nas apostilas quais são problemas referentes à regra de 3 composta aí para vocês trabalharem legal, tá bom? Então bora lá. Ó. Problema lá da Universidade do Paraná, na FAUEL, foi do ano retrasado, né? Já estamos aí em 2021 e já passou mais de 2 anos aí para esse concurso. Vamos lá. Então ele diz o seguinte, ó, ele diz que uma equipe de zeladores contendo 5 funcionários consegue limpar um andar com 20 salas em 3 horas. Quanto tempo levaria uma equipe contendo 8 zeladores para limpar 2 andares de 20 salas cada, considerando que todos os funcionários citados trabalham na mesma velocidade? Certo? Ou seja, eu tenho mais do que 2 grandezas aqui. Certo? Vamos fazer as contas então, ó. Primeiro passo, identificar quais são as grandezas. Primeiro, a gente consegue perceber que é um problema de regra de 3 aqui, porque ele dá um caso inicial, ó, lembra? Caso inicial que eu conheço tudo, depois ele faz uma pergunta com as outras informações faltantes. Ou seja, caso 1, caso 2, é um problema de regra de 3. Então, primeiro passo, ó, quais são as grandezas? Então vamos circular as grandezas, ó. Primeiro, 5 funcionários, ou seja, número. Ele fala de zeladores, né? Então eu vou pôr o número de zeladores. É a primeira. Depois ele tem 20 salas. Então quantidade de salas. Então salas é a minha segunda grandeza. E horas é o tempo. Então eu vou pôr horas aqui. Certo? Então quais são as minhas 3 grandezas? Número de zeladores, salas, número de salas e quantidade de horas. Então isso aqui é um problema de regra de 3 composta. Por quê? Porque eu tenho 3 grandezas. Se tivesse 2, era regra de 3 simples. Tá? Passo 1 feito. Passo 2. Qual grandeza possui incógnita? Então das 3, somente uma vai ter o x. Quem que é, pessoal? Bate o olho aí. O que a gente usava normalmente? A gente faz olha o quê? A pergunta. Quanto tempo? Então, se é quanto tempo, x está com quem? Está com as horas. Certo? Então, essa é a única grandeza que tem incógnita. Número de zeladores e salas, eu tenho as 2 informações. E tenho mesmo, né? Ó, 5, 8, 20 salas, 2 andares de 20 salas. Então, eu sei os valores de zelador e de sala. O que eu não tenho é as informações de horas. Eu tenho uma só e a outra eu vou descobrir. Tá? Passo 3. Montagem da tabela. Então agora a gente vai fazer a mesma montagem de tabela. Até vou jogar para cá aqui o meu negocinho de cores. Eu vou montar lá no cantinho aqui. Vou usar um pouquinho mais de espaço. Então vamos lá. Tá aqui. Só que agora são 3 grandezas. Então eu vou ter 3 colunas. E aí o que eu falei para vocês? A grandeza que eu tenho, a incógnita, está na primeira coluna. Então quem que é a minha primeira coluna? Horas. Depois as outras tanto faz a ordem. Vou pôr aqui zelador e vou pôr aqui salas. Certo? Vamos preencher aqui. Então o que ele falou? Ó? 5 zeladores, consegue limpar 20 salas em 3 horas. Depois ele quer saber quanto tempo. Então aqui é x. Ele falou que agora passou a ser 8 zeladores e são 2 andares com 20. Ou seja, era um andar com 20, agora são 2 com 20. Então são quantas salas? 40.
Ah, professor, como os andares são iguais, eu podia fazer, ao invés de sala, eu podia fazer andar, e aqui colocar limpa um andar e aqui limpa 2 andares? Podia. Se os andares são iguais, você podia trocar aqui para 1 e para 2. Ah, professor, não enxerguei isso, enxerguei como salas. Tranquilo, porque a proporção dá a mesma. Então, 20 salas de um andar. Quando ele quer saber agora, ele quer 40 salas, porque são 2 andares com 20. Então, 2 vezes 20, 40. E aqui a nossa incógnita. Quanto tempo? Ó. Então, a tabela foi montada igualzinho. A diferença agora é que eu tenho uma coluna a mais. Ok? Passo 4. E esse a gente vai fazer com calma. Tá? Ele quer saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E o que eu falei para vocês? A gente tem que fazer em relação à grandeza que tem incógnita. Então eu vou fazer em relação a quem? Vou fazer em relação a essa grandeza aqui, ó. Tá? Então ela sempre vai participar da pergunta. As outras eu alterno. Então eu vou fazer uma pergunta de horas e zelador e vou fazer uma pergunta de horas e sala. Ah, professor, e a grandeza que está fora da pergunta? Você considera que ela não se altera, tá? Então prestem atenção na pergunta, ó. Vou fazer primeiro horas e zelador, tá? Se eu tiver mais horas para limpar as minhas salas, ó, então as minhas salas ficaram aqui. Se eu precisar de mais horas para limpar as mesmas salas, eu vou precisar de mais zeladores ou de menos zeladores? Então, ó, presta atenção na pergunta. Ó. Eu fiz entre horas e zelador. Então, as salas ficaram iguais. Então, se eu aumentar a quantidade de horas, mantendo a minha quantidade de salas fixa, eu vou precisar de mais ou menos zeladores? Vou precisar de menos, né? Por quê? Porque se eu tenho mais tempo para fazer o serviço de uma mesma quantidade, eu preciso de menos gente. Então, se eu aumento o número de horas, o número de zeladores diminui. Então, horas e zelador é inversamente. Tá? Agora, eu vou fazer a mesma pergunta entre horas e salas, mantendo a quantidade de zeladores fixa. Então, a pergunta é sempre entre 2 e as outras, se tiver 3, 4, 5, 6, fica a mesma coisa. Tá? Então, qual que é a pergunta agora? Ó? Se eu aumentar a quantidade de horas e ficar com a mesma quantidade de zeladores, eu limpo mais salas ou eu limpo menos salas? Pensa, ó, eu estou com a mesma equipe, só que agora o expediente deles é maior. Eles vão conseguir limpar mais salas ou menos salas? Se eles vão ter mais tempo para trabalhar e a quantidade de zeladores é a mesma, o que vai acontecer com o número de salas? Vai aumentar, porque eles vão ter mais tempo para fazer o serviço e a mesma quantidade, ou seja, eles vão ter mais salas para limpar. Tá? Então, se eu aumento a quantidade de horas, mantendo a quantidade de zelador fixa, a quantidade de salas também aumenta. Ah, professor, mas aqui está aumentando 20 para 40, tem algum problema da seta não estar batendo com os números? Não. Tá? A seta é independente dos números. E aí, o que significa? Então, se horas e salas aumentam junto, aqui é diretamente proporcional. Então, como eu falei para vocês, nos problemas de regra de 3 composta, eu posso ter grandeza que é inversa e grandeza que é direta. Não vai ser todas diretas ou todas inversas. Esse é o segredo, esse que dá um pouquinho mais de dificuldade nesse problema em relação à simples. Porque na simples é sempre ou uma inversa ou uma direta, então fica mais fácil. Tá? Na composta é só prestar atenção que também dá tudo certo. Bom, montei aqui, vi quem é direto e quem é inverso, agora a gente monta a proporção. E aí como é que eu expliquei lá para vocês no começo dos slides? Eu coloco a minha grandeza que tem incógnita igual ao produto das outras duas. No caso aqui são duas, se tivesse 3 eu ia fazer vezes na terceira também. Então o que eu coloco aqui? Eu coloco a minha grandeza horas exatamente como está na tabela. E aí o que eu vou ter? A primeira fração é de zelador e a segunda aqui para cá é de salas. Tá? Então a grandeza de zelador, pessoal, a grandeza de zelador é inversa. Então o que eu faço aqui? O que é 5 sobre 8 vira 8 sobre 5.
E a de salas, pessoal, é direta, ó. Seta para cima, seta para cima. Então aqui mantém igual a tabela. Então a regra é a mesma do que a regra de 3 simples. A diferença é que eu vou ter mais grandezas para manipular. Então no caso, como a de zelador é inversa, eu tenho que inverter zelador. Agora de sala direta eu mantenho. Tá? E aí eu fico exatamente com isso. Ó. 3 sobre x é igual a 8 vezes 20 dividido por 5 vezes 40. Então o que eu posso fazer aqui? Agora para resolver o problema. Ó. Eu posso ficar aqui, né? 3 sobre x. Opa, ficou na cor errada. Tentar manter a cor aqui igual para vocês conseguirem quando... Opa, por que não tá indo? Volta o vermelho. E agora vai. Beleza. 3 sobre x igual a quanto? Eu vou fazer o produto, né? 8 vezes 120 dá 160. Sobre 5 vezes 40 dá quanto? Dá 200. Olha lá, pessoal. Voltou ao problema de regra de 3 simples. Aquilo que eu falei para vocês. Aí eu posso cancelar esse zero aqui. Posso dividir isso aqui por 5, né? Fica 4 sobre 5. E aí eu faço a proporção, fica como? Ó? 4x igual a 15, né? 3 vezes 5 é 15. X é igual a 3,75 horas. E aí vem a pegadinha master desse problema. Você chega em 3,75, né? Aí você olha as alternativas que estão aqui, ó. Você tem 3 horas e 45 e 3 horas e 75. Um monte de gente, pessoal, garanto pra você, vai seca no item B. Ah, professor, cheguei em 3,75, então é isso aqui. E erra. Não, professor, tá errado, vou pedir recurso. Tá, pode ser, eu fiz a conta certinha aqui, deu 3,75. O que tá acontecendo aqui? Tomem cuidado. Na apostila deve ter informação de você a respeito disso, né? Não dá pra também aprofundar muito. Quando você está trabalhando com hora quebrada principalmente, então, por exemplo, quando é 3 aqui, é 3 horas. 0,75 de hora não é 75 minutos. Por quê, pessoal? Porque a hora vai até 60 só. Se fosse 75 minutos, isso ia virar hora, ia virar 1h15. Então tá fora. Então, o que você tem que fazer? 3,75 horas é igual a 3 horas mais 0,75 hora. Só que o que é 0,75 hora? É 75%, né, pessoal? Porque é a mesma coisa. De quanto? De 60. E aí, quando você faz a conta, você vê que isso aqui dá 45. 45 o quê? Minutos. Lembrando que uma hora tem 60 minutos. Então, 3,75 horas é 3 horas e 45 minutos. E não 3 horas e 75 minutos. Por quê? Porque a hora vai até 60. Então, tomem muito cuidado, e esses problemas de regra de 3 têm muito isso, porque você fala assim, pô, professor, mó trabalho para resolver a regra de 3 composta, fazer bonitinho, o que é diretamente, o que é inversamente. Pô, acerto a conta e eu marco a alternativa errada. Você já pensou, gente? E a gente já conversou com tanto aluno que eles falam, professor, eu não acredito que eu acertei a conta e marquei a alternativa errada. Então tomem muito cuidado, sempre que tratar hora quebrada. Tá? Por exemplo, se aqui tivesse dado 3,5 horas. 3,5 horas não é 3 horas e 5 minutos, não é 3 horas e 50 minutos. 3,5 horas é 3 horas e meia. Quanto é meia hora? 30 minutos. Então é 3 horas e 30 minutos. Então essa conversão de tempo eu recomendo que vocês estudem, porque hora quebrada em decimal, você não vai fazer a conversão direta do decimal para 100, tem que fazer em 60, tá? Porque é 60 minutos, uma hora não tem 100 minutos, uma hora tem 60 minutos. Podia ser, né, pessoal? Ah, vamos rever todo o sistema de hora aí, passar a hora a ser 100 minutos agora, né? Mas não, até 60, tá? Então, prestando atenção nisso, aí vocês acertam a conta sem problema, tá? E é aquilo que eu falei, mó trabalhão para fazer e no final o pessoal erra na alternativa porque tem uma pegadinha de alternativa. E concursos são cruéis nessa parte, então tomem muito cuidado. Pratiquem, façam bastante exercício. Se é um problema que a hora não é incógnita, aí tranquilo, você vai chegar na resposta lá e vai marcar, tá? Agora, quando envolve tempo, e tem muita questão envolvendo tempo, dessas horas quebradas. Aí você tem, além disso, saber converter certinho as horas aí.
Maravilha, pessoal? Então é isso, a gente fez um problema bem detalhado de regra de 3 composta, para vocês verem o passo a passo, viu que é exatamente igual a regra de 3 simples, né? E aí faz a conta lá, produto, cai tudo igual, e tendo essa atenção especial se a incógnita for tempo. Então já fiz um problema envolvendo tempo, que é já para dar dor de cabeça. Se vocês verem outros problemas de regra de 3 composta que não tem tempo, vocês vão chegar na resposta e vão marcar a alternativa correta. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês em outras videoaulas. Bons estudos e até a próxima! Tchau, tchau!